Começamos hoje o podcast Abusadas, fruto da iniciativa do Mulheres com Direito, que agora assume uma modalidade online para ser mais adequado para você, mulher, que sofre com a falta de tempo e com a sobrecarga, e é disso que vamos falar. Vamos começar com esse podcast que receberá neste primeiro episódio uma pessoa, uma mulher incrível, da qual já falarei daqui a pouquinho. Antes de falar dela, que já está aqui na minha frente, que é uma querida, uma pessoa que traz para a gente ali a quebra de paradigmas, que conquistou espaço de poder e de liderança femininas, vou falar um pouco do porquê do nosso nome. O Abusadas é um podcast que traz a ousadia de ser mulher e quebrar barreiras em uma sociedade ainda machista, mas também traz uma discussão bastante delicada e necessária sobre os abusos que, querendo ou não, em 2023 continuamos sofrendo de maneira até muito mais intensa do que era antes da pandemia. E para começar com o episódio de hoje, que conta com o patrocínio da HB Health and Beauty, uma marca comprometida com o ESG, comprometida com a equidade de gêneros, que nos patrocina, e já está aqui a lembrança que eu vou dar para ela, que está aqui na minha frente, e que com certeza será uma usuária maravilhosa, eu vou entrevistar Lázara Carvalho. E preciso de uma cola, porque a mini bio dela é bastante extensa, isso porque é um resumo. A Lázara Carvalho é hoje chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, advogada e defensora dos direitos humanos, mestranda em métodos de resolução de conflitos, especialista em educação nas relações étnico-raciais, vice-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Social, de Igualdade Racial, do Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, pesquisadora de comunicação não violenta e justiça restaurativa, porta-voz e cofundadora do movimento Elo, Incluir e Transformar, do qual falaremos no episódio de hoje, e conselheira fiscal do Instituto Gueledés da Mulher Negra. Lázara também é organizadora e autora de vários livros e artigos, professora e coordenadora convidada da Escola Superior da Advocacia, AESA São Paulo, e professora convidada da pós-graduação da Faculdade Damásio. Lázara, que também faz parte do movimento Mulheres com Direito, ela abre o episódio de hoje, então gostaria de passar a palavra para você, Zara, que aqui eu vou tomar a liberdade de chamar de Zara, que é assim que nós nos chamamos, porque não estamos no tribunal hoje, estamos aqui numa conversa de mulheres empoderadas, mas acho que, acima de tudo, uma mulher empoderadora de muitas de nós que precisamos de um espaço para sermos ouvidas. Olha, já vou começar cortando as formalidades. Não vou chamar de doutora Fabiana Alves. Por favor. Vai Fabi mesmo, porque é o nosso normal do dia a dia. Exatamente. Quero agradecer muito por estar nesse episódio de estreia. E só quero dizer para vocês, meninas do Mulheres com Direito, quem foi a escolhida para ser a primeira? A canceriana. Porque a Fabiana sabe que se não fosse eu, a choradeira ia ser eterna. Como boa canceriana, ia ser eterna. Estou muito feliz com essa iniciativa. O Abusadas nasce de uma conversa entre nós, no Mulheres com Direito, Exatamente. Trazendo a questão da violência que as advogadas sofrem durante o exercício profissional. E sempre foi uma bandeira do Mulheres com Direito. Eu costumo dizer que quando não era moda, quando tudo era mato, a gente já estava discutindo mulheres em espaço de poder, Exato. já estávamos discutindo mulheres em cargos eletivos, mulheres em todos os espaços do judiciário, do legislativo e do executivo. E é muito bacana a gente saber que esse movimento só tem crescido. E eu quero te parabenizar, porque assim... Eu me lembro que eu fui uma das mais resistentes. Você, vem, vamos falar sobre isso. Eu, Fabiana, tô cansada, não tenho tempo para isso. Aí mas vamos tomar um café? Gente, esse café tá durando até hoje. Opa, com muitos e muitos frutos. É um café que nos deu a oportunidade de termos um grupo de mulheres maravilhosas, mas que eu particularmente agradeço muito, porque você sabe que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu costumo dizer, você é solar. E olha que eu já tive em dias bem nublados, mas mesmo assim, você sempre tem essa vontade de transformar as coisas, seu hábito de ser
uma transgressora do que as pessoas colocam como limite, certamente faz muita diferença na vida de todas as mulheres que estão ao seu redor. E eu te agradeço por você existir, Fabiana, porque, olha, eu vou te dizer, com todos os obstáculos que eu sei que você enfrenta e já enfrentou, amiga, você é muito foda. Eu acho que você não sabe, gente. A Zara não sabe, ou talvez saiba e faça de conta que não entendeu direito, mas o nosso café rendeu muitos frutos, sim. Foi um café que aconteceu em 2018, na época da campanha para a OAB São Paulo, quando eu integrei a chapa. A Zara estava bem resistente, mas quando depois de tudo ocorrido, chapa eleita, Mulheres com Direito já tinha ali feito mais de 15 eventos presenciais, quando eu comecei a perder as forças, porque eu acho que é isso que a gente precisa falar um pouco, Zara, do quanto de energia vai para que nós possamos promover essas mudanças. Precisamos falar um pouco dos bastidores, porque o que eu vejo é que muitas vezes as mulheres têm essa romantização de achar que a mulher que está ali nos holofotes, a mulher que ocupou esse espaço de liderança e decisão, que ela está com a vida tranquila, o que não é verdade. Eu vejo, né, eu que tenho ficado muito nos bastidores esses últimos anos, que nos bastidores nós percebemos que, ao ocupar esse espaço de poder, de decisão, na justiça, e até mesmo hoje eu falo no empreendedorismo brasileiro, você acaba ficando muito mais sobrecarregada. E quando eu pensei em desistir, porque pensei, gente, por isso que o Mulheres com Direito sumiu durante a pandemia, por questões pessoais minhas, fiquei sobrecarregada, assim como todas vocês, homeschooling, home office, incerteza econômica, questões pessoais. Foi a Zara que um dia me chamou para um café. Aí, a história mudou. Foi 2021. Isso, né? Isso. 2021. E aí a resistência veio da minha parte. A Zara me chamou para o café, eu já imaginei do que se tratava. Pensei, falei, poxa, amo a Zara de paixão, mas será que eu vou nesse café ou será que, né, eu dou um gato nela? E fui ao café. E foi quando começou a campanha, né, Zara? A sua campanha com a Dora. Isso. E para quem não sabe, para quem não é da área jurídica, Zara e eu somos advogadas e fazemos parte aqui da maior seccional, da maior organização, vamos assim dizer, estadual da OAB nacional. Hoje, a OAB São Paulo tem quase 500 mil advogados inscritos, estamos chegando aí em quase 500 mil carteiras. Algumas carteiras não estão mais ativas por vários motivos, mas, enfim, é a maior seccional. E uma seccional que até pouco tempo atrás ainda era extremamente machista e pouco comprometida com a pauta da advocacia feminina, a advocacia essa que já passou da metade dos inscritos e que, portanto, sustenta o sistema OAB. Porque ninguém deu desconto para nós por sermos mulheres. Não. Mas nós pagávamos o jantar, mas não sentávamos à mesa. Entendem? E Zara teve ali a coragem, junto com a Dora, de encabeçarem, porque Zara ia como vice-presidente, candidata à vice-presidência, e Dora à presidência, de uma chapa que foi abusada. Eu preciso dizer, foi abusada. Eu fui abusada por começar Mulheres com Direito, mas depois, quando eu perdi as forças, você foi muito abusada. E abusada de tal modo que eram Dora e Zara, uma dobradinha, e Zara, uma advogada negra. Que, assim como eu, nós não temos pais, tios, no tribunal, nem em grandes bancas aqui em São Paulo. Somos aquela advocacia ali, de fato, raiz. Né? Estamos aqui na internet, todas lindas, sofisticadas, cheias de luzes, mas a advocacia raiz é aquela advocacia empreendedora, aquela advocacia autônoma. Então, falando então já desse aspecto, que foi Zara que me trouxe quando fez o convite para que eu apoiasse a chapa, no fundo ela queria outra coisa ali, que integrasse, aí ela recebeu um não naquele momento, e digo por quê, porque eu não tinha condições, e é algo que a gente vai explorar nos próximos episódios. A maternidade solo me impediu de poder assumir um compromisso com a Zara, e precisamos falar sobre isso, mas vocês fizeram ali um trabalho esplêndido e compeliram outras chapas, preciso dizer, porque eu acompanhei todos os bastidores, né, de longe, mas sempre de olho, a realizarem ali mudanças nas suas composições e compeliram outras chapas a colocarem mulheres, porque sim, virou uma necessidade. Por quê? Porque elas abusaram. Ela e Dora. Me conta, né? Agora vem a pergunta, que não quer calar.
Eu acho que isso foi um abuso, no bom sentido de ousadia. Você acha que foi o ato mais abusado que você teve, a iniciativa mais ousada desses últimos anos, Zara? Ou teve outra que a gente não percebeu de repente, que na tua ideia foi algo que de fato rompeu, balançou mais as estruturas? Olha, Fabi, eu acho que essa questão do abuso, do ser ousada, foi uma sequência de coisas, né? Uma sequência de situações. Primeiro, a situação que a gente, infelizmente, passou dentro da gestão, sim, que é uma gestão em que a gente se entregou, fez campanha, esteve no sol, trabalhou, a gente produziu muito. E para fora da OAB, a gestão estava sendo excelente, mas dentro a gente sabia as violências de gênero, de raça, de identidade de gênero, de orientação sexual que aconteciam. Sim. E a gente tentou, durante muito tempo, dialogar com a diretoria, dialogar com a gestão. Claro que a gente tinha, sim, pessoas ali dentro da diretoria que eram, sim, sensíveis. Eu não posso nunca falar contra o Ricardo Toledo, que sempre foi muito sensível, um querido. Raquel Preto, que em muitas situações foi quem fez uma certa composição, mas nós tínhamos, de 5, nós tínhamos 2 pessoas que, de certa forma, entendiam que tinham que ter um compromisso com o que foi a plataforma de campanha. E aconteceram, assim, situações que passaram do aceitável, da violência racial e de gênero de uma maneira muito exacerbada. E aí, eu acho que a grande ousadia, e começa num grupo de mulheres, e é daí que nasce o elo, foi cansar em relação a uma pessoa que, dentro de um grupo de WhatsApp, fez, assim, vários comentários extremamente racistas frontalmente contra nós, nos nomeando, sabe, incitando outras pessoas contra nós, que foi o que a gente vai fazer, porque a gente não pode deixar isso passar. Como responder a isso, né? Aí, qual é a ideia? Vamos pôr um outdoor. Eu acho que foi a primeira coisa, um outdoor que saiu a matéria no Valor Econômico, saiu matéria na Folha, saiu matéria no Conjur, em que estava lá: quem tem medo da advocacia negra? Porque dentro do ambiente da ordem nós estávamos sendo pressionadas e perseguidas pura e simplesmente por sermos advogadas negras. Olha que absurdo. Eu acho que esse ato foi bastante ousado quando surgiu o Elo. O Elo, ele veio ali causando, bem honestamente, Zara, o Elo causou temor. Sim. Porque uma coisa é dar espaço. Na verdade, uma coisa é tirar para dançar. Essa fala é até da Raquel Preto, né? Uma coisa é tirar para dançar. As mulheres, a advocacia negra. Outra coisa é escolher a música junto e decidir quais passos e como que vai ser a dança. Exato. E nenhuma de nós éramos pessoas que iriam dançar o passinho feito da década de 80. Né? Então, foi um ato bastante disruptivo. Eu acho que aqui o abusada que eu estou utilizando, gente, até pra gente, a minha Fabiana linguista, ela surge com tudo nessas horas, até para não ter equívoco de interpretação. O abusada aqui é no sentido de disruptiva, no sentido de ousada. E aí surgiu o Elo. Era uma das perguntas que eu tinha aqui. Com esse outdoor, o Elo estava ali se formando. Você sofreu algum tipo de abuso? Agora a gente vai para o outro lado do abusada. Né? Que é ação e reação. Como que foi isso? Exatamente, gente. Não, nenhuma ação fica impune. Desse grupo de pessoas, eu, na época, era assessora jurídica na Câmara da minha cidade. Misteriosamente, eu fui exonerada. Assim, o outdoor foi posto, saiu a matéria e no dia seguinte eu fui exonerada. Curiosamente. Assim. Coincidentemente. Sim, essas coincidências do destino, né? Só que o que eu costumo dizer muito para as pessoas: quem não tem nada, não tem nada a perder. Naquele momento... Opa, sabemos. Naquele momento, com a pandemia, a renda que me era proporcionada
por essa função era importante. E talvez, eu acho que isso tenha sido que quem providenciou, né, essa minha saída da Câmara, acabou me fazendo um grande favor. Por quê? Porque aí eu me vi numa situação que eu não tinha mais nada a perder. Porque, assim, mãe, tenho a felicidade de contar com um companheiro que realmente é um companheiro, mas que também estava lutando com aquele momento de incerteza financeira. Perdi o emprego, perdi a fonte de renda. E aí não me restava nada para ser tirado. E o que aconteceu? Aí foi que encadeou. Conhecendo o sistema da OAB e não estando feliz com as composições de chapa que se ofereciam, porque a gente já entendia que não era mais o momento de um homem, que a gente precisava de uma mulher na cadeira. Eu fui muito resistente ao convite da Dora, muito resistente, ao ponto de várias vezes falar com ela por telefone, falar, olha, mas meu grupo ainda não está pronto para conversar e tal. E a gente queria, na verdade, ficar de fora da eleição, fazendo oposição a tudo que a gente achava contrário. E era um sentimento muito legítimo, né, Zara? Foi onde eu acabei me colocando também nesse cenário todo. Porque foi uma experiência... ocupamos um espaço, mas não tivemos voz. A verdade é essa. Eu ouvi de muitas pessoas que eu fui a conselheira que nada fez. Exatamente daquelas pessoas que não sabem o tanto de luta que houve, não sabem toda a construção que nós fizemos. Exatamente. E pessoas que gostam de aquele engenheiro de obra pronta, que vem para dizer onde é que está o defeito. Exatamente. Mas que não estava lá na hora de construir. Crítica construtiva de quem não construiu e só quis desfazer o trabalho. Tanto que, nesse cenário todo, eu lembro que foi agosto de 2021, foi quando eu renunciei, que eu falei, eu não tenho mais nada a agregar aqui dentro desse grupo, e realmente, se é para ouvir esse tipo de coisa, e já que não... A pauta, acho que a pauta que nós duas tínhamos em comum, nós e todas as coordenadoras do Mulheres com Direito, é a pauta da inclusão, gente. Por quê? Até para trazer aqui uma explicação sobre a questão do feminismo. Somos feministas e assumimos o feminismo dentro do mundo jurídico desde antes de virar modinha. E o que é o feminismo? Não somos melhores que os homens, somos iguais. Iguais em que sentido também? No sentido de equidade. Queremos as mesmas oportunidades porque temos capacidade. Não somos menos do que eles. Existe uma pauta muito exclusiva, a pauta do feminismo, por questões que nos diferenciam, as questões de ordem biológica, mulheres engravidam, mulheres advogadas precisam de algumas prerrogativas enquanto gestantes, enquanto mulheres que, após darem à luz, precisam ter licença maternidade. E essas são diferenças que não conseguimos afastar, é aquilo que não dá para negociar, é biológico e ok. Mas, no mais, nós queríamos esse espaço. E essa nossa pauta feminista, ela necessariamente ela engloba outras pautas, porque trata-se de defender direitos humanos das mulheres e dos grupos subrepresentados, não dos grupos minoritários, porque não somos minoritárias. Exatamente, nós somos maioria. Exato. Somos maioria das pessoas que votam, somos maioria dentro das carreiras jurídicas. Mulheres negras são maioria da população brasileira. Nós somos 27% da população brasileira. Nós somos a maior parcela populacional. E aí, dentro desse sistema que não nos contemplava, veio a candidatura da Dora, uma candidatura muito desacreditada, e eu digo para vocês que era desacreditada pura e simplesmente porque era a candidatura de uma mulher. E muitas vezes ela ouviu que ela não tinha história dentro da OAB, que ela não tinha um estofo para estar ali. E foi a pessoa que também foi muito abusada e muito disruptiva, porque ela me ligou num sábado, e eu falei assim, não, ela vai desistir. Ela vai desistir hoje. Que ela falou assim, eu posso conversar com você 15 minutos? Eu estava na 25 de março. Falei, pode. Tô aqui na 25. Você quer vir aqui? Aí ela falou assim, olha, vou. E foi? Eu achei que... eu achei que não ia, né? Falei, agora daqui a pouco ela vai me dizer que aconteceu alguma coisa. Gente, em 25 minutos, a gente estava ali dentro do Café Gerondino para conversar 15 minutos, que durou 2h30. E quando esses cafés rendem, hein? Pois é, café com... Mulheres tomando café é uma coisa perigosíssima. Meninos, vocês achavam que o problema era a breja? O problema é o café, entendeu? Não queremos Campari, não oferecemos breja. Somos mulheres que tomamos café.
e no café tomamos decisões disruptivas. Que, aliás, mudam sistemas, né? Exatamente. O poder de um café. Para né? você ver, como o café deve ser a bebida predileta das mulheres, porque é uma transformação. E ela chegou, eu falei assim, cara, em pleno sábado, ela se deslocou. Eu tenho compromisso de ouvir o que Sim. essa mulher tem para me dizer. E foi muito interessante, porque as ideias eram muito parecidas. A gente conseguia quase que completar a frase uma da outra. E, assim, pessoas de mundos completamente diferentes. Sim. A Dora é de uma advocacia da elite, é uma advogada criminalista. Eu, apesar de gostar muito de direito penal, mais de direito de família. Assim, dois extremos. Sim. Mas dois extremos que se encontraram. E se complementaram, né, Zara? E aí a gente... Vamos fazer essa campanha? Eu vou chamar meu grupo, fomos, conversamos. E outros grupos nos convidaram para fazer parte. Mas eu tenho que reconhecer aqui que o grupo da Dora foi o único que colocou todas as cartas na mesa. Que nos chamou para uma reunião e apresentou qual era a campanha, qual era o planejamento, de onde vinha o dinheiro para bancar a campanha, que é um dinheiro que veio inteiramente do bolso da Dora. Sim, e não sem esforço, não sem sacrifício. Isso. Mas porque ela também não queria ter nenhum comprometimento em relação a isso. É uma pessoa muito séria e muito honesta. Isso foi algo que me chamou muito a atenção quando você veio me apresentar a chapa de vocês, né? Essa dobradinha Dora e Zara. Porque, para quem não sabe... A questão do Mulheres com Direito que sumiu, Mulheres com Direito foi uma iniciativa bancada pelo meu escritório na época, que era o Fabiana Garcia, quando eu assim me chamava, que era o Fabiana Garcia Advocacia. Nunca quis receber apoio financeiro de outros movimentos, de outros grupos, para que nós pudéssemos manter a independência foi mantida. O nosso maior ato disruptivo, acho que foi a impugnação da chapa do Felipe Santa Cruz, que era uma chapa exclusivamente branca e masculina, dentro de uma OAB que tem mais de 50% de advogadas, e fomos... Nós, do Mulheres com Direito, eu como porta-voz, fazer a sustentação oral de um recurso para tentar manter essa impugnação, para tentar conseguir, né, a reversão de tudo aquilo com a impugnação. A convite, não posso deixar de dizer aqui, da Valéria Pelá, do Advogadas do Brasil, que fez todo um trabalho de bastidores ali, de unir vários movimentos do Brasil inteiro, de advogadas feministas, para forçarmos a uma diferença ali, uma mudança, uma quebra de paradigma. É claro que o nosso recurso não foi provido, nós já sabíamos disso, mas aquela sustentação oral perante aquele plenário de conselheiros de cabelos brancos, todos homens, eu me lembro, Zara, na época, gente, isso foi 2019, né? Janeiro de 19. Na época, o meu óculos, ele era simplesmente, preciso confessar, cenográfico. Eu usava óculos, era um óculos que eu usava com Blue Protect, só por causa de computador, e eu colocava o óculos para me sentir mais protegida dentro daquele ambiente de homens, onde eu era mulher e mais jovem, não tinha nem 40 anos ali, então eu achava que o óculos me dava um aspecto mais sério. E eu lembro que quando eu subi naquele púlpito, naquele microfone, eu falei, meu Deus do céu, a hora que eu estava a caminho, eu ouvi de um conselheiro, é essa menina que vai sustentar? Aí eu falei, não, é hora de eu sacar os meus óculos. Hoje em dia, gente, os óculos são necessários, tá? Porque a pandemia me fez enxergar menos de perto. Coloquei os meus óculos e ali sustentei. Mas isso foi possível porque o Mulheres com Direito não recebeu dinheiro de fora. A gente não precisava pedir autorização. Exatamente. E a mesma coisa acontece com Abusadas, que é patrocinado pela HB Health and Beauty, da qual eu sou CEO, então a nossa ESG vem por meio do podcast. E ninguém vai nos calar, porque podemos falar aquilo que for necessário. E assim que é. E eu gostei muito dessa iniciativa da Dora, porque ali ela mostrou, de fato, que ela não queria rabo preso. Exatamente. Uma postura muito feminista e sem a necessidade de dizer, de levantar bandeira e dizer eu sou feminista. Porque a gente sabe que também, gente, dá muito like. Opa. Ser feminista, ser antirracista, sabe? Gente, dá muito like. Então, hoje em dia, as pessoas gostam de ter um discurso. As pessoas estudam, elas preparam as frases, é lindo. Só que aí, a questão é coerência, né? Se você tem um discurso, mas a sua prática é outra... Sinto muito, é aquele meme, né?
muito lindo que você escreveu, pena que eu te conheço pessoalmente. Exatamente. E isso foi o que realmente fez com que não apenas eu, mas que o meu grupo decidisse integrar a campanha. Mas a gente foi para apoiar a campanha da Dora. Só que foi também uma iniciativa dela, um convite de dizer assim, não é só para apoiar. O convite aqui é para estar incluído mesmo, para fazer uma inclusão. E tanto que era uma coisa que trouxe muito incômodo e acabou mudando a composição das outras chapas. Primeiro, porque uma mulher negra a concorrer na vice-presidência, como já tinha o regimento, o 5 de 2020, que fazia com que necessariamente as chapas tivessem que ter paridade de gênero e 30% de vagas reservadas para advogadas negros e negras, mas a ideia era colocar advogadas negras e advogados negros sempre na suplência do conselho, aí ficou difícil, porque toda foto que saía, Dorizara. E detalhe, né? Para quem estava de fora, o que ficou bastante claro é que você era a candidata à vice-presidência que tinha voz, enquanto nas outras chapas, em geral, havia ali uma mulher, mas não tinha voz. Então, o que nós percebíamos era o mais do mesmo. Sim. Né? E aí eu me lembro, né, Zara, da nossa hashtag inicial do Mulheres com Direito, que começou com "Não queremos ser plateia". E a todo lugar que eu ia com um celular, o pessoal via, a Fabiana chegou com o celular, lá vai ela. Porque eu tirava foto da composição de mesa, da composição dos congressos, eu contava quantas pessoas tinham e postava lá na página. Estou aqui no congresso tal, estou aqui na reunião tal, estou aqui 50 homens, 48 homens brancos, um homem negro e uma mulher. Onde está a equidade? E foi muito do que aconteceu ali na campanha. Por quê? Vocês... Não teve uma hashtag ali expressa, mas era "não queremos ser suplentes". Basicamente, exato, porque todo mundo essa era a toada. Todo mundo falava para Dora, por que você não desiste? Chegaram a dizer para ela que tinha uma fila. Falaram assim, olha, é uma questão de fila, você vai ser a próxima. E diziam para ela assim, mas você não vai ganhar. E aí, quando a gente começou a fazer a campanha juntas, ela falou assim, tem algum problema se a gente perder? Eu falei, não. Afinal de contas... Quem não tem nada a perder. O importante é a gente disputar, o importante é a gente se posicionar. E isso fez muita diferença. E era uma coisa muito notória para as pessoas, que não era uma campanha que muita gente imaginou que eu ia ser um adicional. Estátua, né? Na mesa vai da Dora. Aqui, olha aqui, ela tem uma bonequinha, que bonita. E que tinha alguém por trás da Dora, porque várias vezes perguntaram quem era o homem que estava por trás da campanha. O homem era ela, né? Era aquele negócio, quem é o velho da lancha? O velho da lancha sou eu, meu bem. A lancha é minha, a né? lancha é minha. E por conta disso, a gente pôde construir uma chapa que realmente era 50. Nós não ficamos nos 30% para pessoas negras. Sim. E nós víamos os nossos candidatos a conselho indo às subseções, sabe, ali, defendendo aquele projeto. Teve um corpo a corpo ali, sim, né? E as pessoas muito felizes, inclusive no dia da eleição, era muito interessante, porque as pessoas das outras chapas vinham nos cumprimentar e falar assim, a campanha de vocês é muito bonita, a campanha de vocês é muito inspiradora. E aí foi um homem que deu o nome da campanha, porque a campanha em si foi registrada como OAB Taon. Porque era um mote, a gente estava no momento da pandemia e a gente precisava muito, né, utilizar os meios digitais, as redes sociais para atingir as pessoas. Lutamos pelo voto, né, eletrônico, mas a gente sabia que não era interessante naquele momento para quem estava na situação, então nós não conseguimos. Mas a nossa campanha foi voltada para trazer a advocacia para votar, para trazer a jovem advocacia para votar. A gente dizendo, vem votar. Vote como advogado, vote como advogada, venha aqui fazer parte da história. Isso é sobre você, é para você. Isso foi muito interessante, porque a gente viu pelos números que mais pessoas votaram. E olha que interessante. Em plena pandemia, né? Porque nós estávamos ali ainda no momento de pandemia. Muita gente disse assim, olha, eu sou advogada há 5 anos, eu nunca votei, mas dessa vez eu vim votar, vou votar em vocês. Era muito interessante ver esse movimento. E, principalmente, apesar do nome ser OAB Taon, o Bruno Salles, que tinha escrito assim, um programa muito bonito, e ele colocou todas as vozes.
Só que no dia da gente votar o nome da chapa, não tava a opção todas as vozes, porque a gente tinha o pessoal do marketing que já achava que o Habitat 1 era melhor. Mas, para mim, todas as vozes representavam mais as pessoas. E toda vez que eu falava, a grande questão aqui é que realmente representamos todas as vozes. E aí acabou que virou todas as vozes mesmo. E é o que as pessoas lembram. E isso é muito importante para a gente, porque, como eu disse, teve coerência. Não foi só na foto. Quem acompanhou viu que realmente aquilo era representativo, que todo mundo tinha o mesmo espaço de fala, que o respeito era igual. E pensando numa campanha em que eu não entrei com dinheiro, até porque eu não tinha dinheiro para entrar. E podia ser que a Dora falasse assim, não, eu tô pagando. Eu decido. Sim, aquele cala-boca financeiro que a gente conhece dos bastidores. E aí você vê a diferença de você trabalhar com mulheres. Como a coisa é diferente, como o propósito é muito mais importante. E, assim, sofremos diversas violências, assim, de gênero, diversas. De perguntarem para a Dora assim, você está concorrendo, seu marido concordou com isso? Mas onde é que estão seus filhos? Para mim também, seu marido concorda com isso? Onde estão seus filhos? Sabe? Coisas que nunca se perguntou por um homem. E foi uma campanha absolutamente disruptiva. Um presidente que já se considerava reeleito e que investiu muito na campanha, muito mesmo, não conseguiu se eleger. E dessa questão, como você disse, que as mulheres e os seus cafés movem o mundo. Sim. Nossa chapa não ganhou, mas a nossa chapa colaborou e muito para que a gente tivesse hoje a primeira mulher presidente da OAB. Exato, é isso que eu ia falar. Quando você disse assim, a nossa chapa não ganhou, eu acho que tem algumas questões, né? O recurso contra a chapa do Felipe Santa Cruz, ele não foi provido, mas ele foi muito bem sucedido, porque aí veio uma resolução de que necessariamente precisaríamos ter ali a equidade de gênero dentro das chapas nas eleições seguintes, no Brasil inteiro, valendo para todas as seccionais, e também a questão da representatividade da advocacia negra em 30% das chapas. Então, houve uma vitória. A vitória não foi imediata, mas a pressão que foi feita, Brasil inteiro, vários grupos de mulheres, vários movimentos, associações, ela surtiu efeito. A chapa de vocês, a mesma coisa. Sim. Então, eu costumo brincar muito da história da coerência, né? Um lado meu, desde as petições, quando eu faço, e eu converso muito isso no escritório, de como nós precisamos ter uma narrativa. E eu entendo que tudo é narrativa, Zara. A campanha foi uma narrativa, o Mulheres com Direito foi uma narrativa, a gestão era uma narrativa, nossas petições enquanto advogadas são narrativas. E as narrativas, já diz a linguística, precisam de coerência e coesão. E vocês tiveram, das 3 hashtags que nós tínhamos, das 4, né? Porque nós tínhamos lá no Mulheres com Direito, não queremos ser plateia, que vocês adaptaram para não queremos ser suplência. Se a gente pudesse fazer aqui uma analogia. Nós tínhamos aquela hashtag diversidade importa e vocês conseguiram fazer uma chapa, formar ali uma chapa efetivamente diversa. Representatividade importa, representatividade estava ali, posta na chapa de vocês. Sim. E visibilidade importa, porque você foi a candidata à vice-presidência mulher negra que teve voz, que participou e que teve visibilidade. E eu acho que isso foi muito importante para a advocacia, que mudou. Eu tenho visto com muito temor esses movimentos atuais da pandemia para cá na nossa área, porque a advocacia, a sociedade mudou muito. Aquilo que era para acontecer em 10, 15 anos, aconteceu em 2, 3. E me parece que a OAB não está acompanhando essa movimentação. O direito vai de escada fixa, enquanto a sociedade agora foi de foguete, né? Foi de satélite do Musk. Então, exatamente. A sociedade ia de escada rolante. Agora ela pegou um outro meio de transporte muito mais rápido. E a chapa de vocês, ela vinha com no OAB Taon, vinha com esse mote, vinha com esse compromisso. A chapa atual tem feito bastante coisa, tem sido disruptiva na medida do que dá, mas o que eu vejo é que a advocacia precisa. Acho que todos os profissionais, nós precisamos de entidades mais comprometidas. Sim. Com as suas bases. Exatamente, que não esteja esperando o quando.
O quando tem que ser agora. É agora. E Isso. falando dessa questão de mulheres, justiça e espaço de poder, nós precisamos entender que muitas vezes a primeira porta em que as mulheres vão se socorrer é a porta da justiça. Sim. Nós acessamos o sistema de justiça por diversos fatores. Só que quando nós chegamos no sistema de justiça e nós temos agora a questão do julgamento com perspectiva de gênero, mas não adianta, era uma resolução. Agora tem que ser aplicado, mas ainda assim, gente, quando não muda a cabeça, sim. Você pode ter a melhor legislação do mundo, mas se quem está ali julgando tem um olhar monofocal, monocromático, monotudo, é difícil que a gente tenha realmente uma justiça que seja feita para todos. Exatamente. Então, porque, claro, a gente tem os nossos próprios vieses, os nossos vieses inconscientes, os nossos vieses que são estruturados numa sociedade que é machista, racista, patriarcal, sexista, etarista, capacitista. E é lógico que, muitas vezes, o olhar de quem está ali, do julgador, quem está ali, do Ministério Público, quem está ali, às vezes, num júri, está comprometido com tudo isso. Sim. Eu vejo que Durkheim tem uma coisa que é inquestionável, que ele diz que a gente nasce num fato social. Exatamente. Não é se eu gosto, se eu não gosto. Não, eu nasci dentro dessa sociedade e eu vou ter vários comprometimentos na minha formação que vão me levar a uma consciência que muitas vezes é coadunar. É por isso que muitas vezes nós vemos mulheres que reproduzem machismo. A todo tempo. E sem perceber que assim fazem. Né? Exatamente. É bastante curioso, é perturbador isso. Exato. E isso pode acontecer na figura de uma magistrada. Mas nós temos tribunais que são majoritariamente masculinos, brancos, heteronormativos, cisnormativos. Então, quando você pensa num sistema de justiça que não tem diversidade, você já sabe para onde vão os julgamentos. Sim. E aí a gente, como advogadas, colhe as decisões. Tanto é que é uma coisa que a gente estava até comentando anteriormente. A gente vai lá, faz o pedido de alimentos para os filhos, o juiz concede a tutela. É muito difícil um juiz que não concede a tutela provisória, porque é o hipossuficiente a criança. Só que nós não temos mecanismo para que o pai pague na data. Ou seja, né, para quem está nos assistindo e não é da área, conseguimos ali uma decisão judicial, mas a eficácia real, né? Aquela decisão, o que essa decisão promove, o que ela muda na vida daquela mulher que está com a guarda fática daqueles filhos? Muitas vezes nada. É um papel que dá o direito ao recebimento, estipula o dever do pai de pagar e o direito dos filhos de receber um determinado valor que eles não recebem, porque os meios não são eficientes. E aí, acho que nesse sentido fica o nosso apelo, já caminhando para o final, Zara, de que a OAB, todas as seccionais, faça indicações das suas listas, porque parte dos tribunais são compostos por membros da advocacia, naquilo que nós chamamos do quinto constitucional. E aí cabe ao OAB também ter esse compromisso com a pauta de gênero, com a pauta racial, e nas suas listas indicar mulheres, indicar membros da advocacia negra. Eu iria até além, eu seria mais disruptiva. Eu acho que a OAB deveria começar agora a indicar listas predominantemente de mulheres, sendo ali com a certeza de que vai ter uma mulher negra. Por quê? Porque a gente não vai mudar a composição do tribunal tão rapidamente. Exatamente. Se nós não colocarmos mais mulheres. Ah, Fabiana, então você está dizendo agora que todas têm que ser mulheres? Talvez as indicações sim, porque é só assim que a gente vai promover a mudança. Não adianta eu achar que da lista que eu vou enviar, eu vou colocar ali 1/3 de mulheres, porque aí essa mulher não passa na lista, não é ela a escolhida, e o tribunal vai continuar na sua composição predominantemente branca, elitista e masculina. E é claro, gente, eu concordo com a Zara, quando ela fala de Durkheim, quando a gente pensa na linguística, todos nós estamos ali imersos na nossa subjetividade. Essa história de decisão objetiva, de juiz imparcial, isso não existe. Não existe. A Fabiana que fala é a Fabiana mulher, 43 anos, mãe solo de 2 filhos, advogada. Eu não tenho como me despir dessa carga social, desses papéis sociais. Exatamente. Para poder opinar.
para poder analisar. Só que agora um tribunal que entende diversas realidades e diversos cenários é um tribunal que está mais preparado para efetivamente fazer justiça. A gente vai ter um colegiado que consiga olhar sobre mais de um prisma. Eu sou uma mulher que tem batalhado por mais mulheres dentro do sistema de justiça e isso em todas as esferas que me é possível. E uma das coisas que tem realmente sido uma batalha para nós são essas listas do quinto. Porque cada um tem que falar do seu lugar de fala, né, gente? Então, eu falo da advocacia. Sim. E falando da advocacia, nós precisamos ter realmente um compromisso. Por exemplo, nós temos a resolução 5 de 2020, que determina que metade da composição das chapas para concorrer às diretorias da OAB seja de mulheres e 30% de pessoas negras. Ótimo. Por que não aplica isso também nas listas? Algumas seccionais tomaram essa iniciativa. Foi uma promessa que foi feita pela seccional de São Paulo e tem sido mantida. Mas, para além disso, qual é a minha nova pauta, né? Nova pauta? Qual é o novo abuso que eu estou aqui desenvolvendo? Vamos popularizar a conversa do que é o quinto, porque boa parte da advocacia não sabe o que é. Exatamente. Não sabe o que é porque está lidando inicialmente com a criação de uma carteira de clientes. A advocacia está lutando para se sustentar, gente. É diferente para quem já tem uma história de família, que a pessoa, assim, praticamente nasceu, ela é pega, sabe o Rei Leão? Aqui, desembargadora serás. Não acontece isso com a gente, com todo mundo, gente. Não é assim. Agora, tem algumas famílias, algumas pessoas que ele vem daquele lugar que o pai e a mãe mostram assim, fala, tudo aqui que o sol toca é seu. É seu. Agora, e para quem não entende ainda nem como é o processo para concorrer ao quinto, quais são as especificações do seu currículo, qual é a vida profissional que você tem que desenvolver para isso. Qual a importância, né, Zara? Exato. Porque muitos advogados não entendem do porquê haver a necessidade de termos essa oxigenação nos tribunais. Sim. Porque realmente o que a gente tem, gente, é que juízes de carreira, eles têm lá a vitaliciedade, eles têm uma visão bastante diferente, é uma visão corporativista, eles estão dentro do sistema de justiça, daquela perspectiva de julgador, há muito tempo. E são esses membros do Ministério Público e da advocacia que, quando alçados, quando chegam ao Tribunal de Justiça, via Quinto Constitucional, trazem essa oxigenação, trazem essas novas ideias, os novos olhares, para entender que existe ali uma massa enorme, uma parcela enorme da população, com necessidades não atendidas, que existe ali uma realidade muito diferente daquela do funcionalismo público, da estabilidade de emprego, que precisa ser considerada, porque aqui não fica crítica. A magistratura não é uma crítica gratuita. De novo, dentro das subjetividades, são profissionais que, em um país como o Brasil, onde muitas famílias sobrevivem com um salário mínimo, falar que existe uma casta, e é uma casta. Aqui, eu, Zara, somos privilegiadas e ainda não somos das mais privilegiadas, mas mesmo assim estamos no Brasil no topo da pirâmide. Precisamos falar disso, porque o Brasil é um país pobre. E é isso que a gente não traz para a mesa. É um país pobre, é um país de desigualdades, onde existe um topo da pirâmide que posta fotos bonitas no Instagram, nas redes sociais, numa bolha, e parece que o Brasil é isso, que é essa coisa bonita, fotográfica, instagramável. E não é. Então, dentro dessa realidade, saber que existe ali um corpo de magistratura que ganha de R$40 mil para cima mês, com estabilidade, com aposentadoria integral, e que quando existe uma aposentadoria compulsória, quando comete um erro, como aconteceu recentemente com um juiz trabalhista que foi aposentado... Diga-se não um erro, um crime. Um crime, né? Então vamos lá, um crime. E aqui já vou deixar um spoiler de que vou chamar a Luanda para um dos próximos episódios, para ela falar um pouco dessa questão. Necessário falar sobre isso. Porque ele cometeu um crime. E a penalidade prevista na lei, na legislação brasileira, na lei orgânica da magistratura, é que ele teve que ser aposentado compulsoriamente. Ele foi para casa com mais de R$30 mil no bolso. Sim. Se isso é sanção, eu estou pensando em prestar um concurso, né, e alcançando a vitaliciedade, eu estou pensando em abusar aí de alguém. Porque, gente, não faz sentido
É incoerente. Mas é assim que foi. Então, dentro dessa composição, que o jurisdicionado, o cidadão, às vezes não entende, é que nós precisamos oxigenar a advocacia, a magistratura, os tribunais, com a presença da advocacia, com a presença dos membros do Ministério Público. Então, para a gente terminar, Zara, tinha muitas perguntas para fazer. E, para variar, eu não consegui evoluir muito, mas a gente falou sobre outras vertentes que já contemplaram aqui alguns dos temas. Mas eu tenho uma provocação. Você é abusada. É bem típico de você, bem né? Típico. O que a Zara de hoje diria para a Zara da graduação em Direito? Meu Deus do céu. Se você pudesse voltar no tempo, com a cabeça de hoje, mulher, pegar na mão daquela Zara ali que estava sentada na sala de aula, que na nossa época era presencial, não tinha online. Ai, eu amava. Se você pudesse sentar e ficar, né, uns minutinhos lá e falar uma coisinha, dar uma dica, o que você falaria? Comece antes. Assim, querida, você vai ter muito caminho pela frente. Você vai levar muita pancada até você aprender o que você precisa aprender para que você defenda o seu espaço, para que você defenda o espaço de outras mulheres e o espaço das suas filhas, que também são meninas negras. Então, querida, seja menos romântica. Comece antes. Abra os seus olhos, entenda que você vai ter que arregaçar as mangas. Exatamente. Não espera para colocar o seu ponto de vista amanhã para o teu chefe. Coloca hoje. Não espera para pedir a tua promoção, que você merece muito amanhã. Sim. Pede hoje. O tempo é agora, né? Exato. Não espera uma outra reunião para você dizer para quem está te interrompendo: olha, eu ainda não terminei de falar. Faça hoje. Porque a gente sabe que aquela menina lá que estava toda empolgada e que acreditava em justiça acima de tudo, perdeu bastante daquela inocência. Eu acreditava que eu ia entrar na faculdade de Direito porque eu ia aprender a fazer justiça. E aí eu descobri que justiça é uma outra coisa e muito difícil de se alcançar, mas que é uma construção diária e que depende de mim. Porque se eu não fizer, não adianta eu esperar que o outro vá fazer. Eu acho que era isso que eu ia chegar para ela. Eu falei assim, eu sei que você está cansada. Eu sei que você veio 1h30 de trem. Mas começa agora. Seja abusada e não deixe Sim. que abusem de você, né? Agora também, né, aproveitando, já que é para ser abusada, eu queria te devolver essa pergunta. Porque essa pergunta, eu vou te dizer, viu? Ela é a abusada. A gente Que abuso! fundo, né? O que você diria? A primeira vontade que você tem é de ir lá e dar um abraço e falar assim, homem, bem, vai ser difícil, mas você vai passar, você vai sobreviver. O que você diria? Eu acho que a minha fala iria no mesmo sentido, Zara. Eu falaria para a Fabiana, lá de 2011, quando ela estava se formando em Direito, querida, não vai ser do jeito que você imaginou. A justiça não é isso que você aprendeu, do ponto de vista prático. Mas você vai conseguir, dentro da tua realidade, dentro dos recursos que você vai ter, e você vai ter recursos, acredite nisso, você não consegue visualizar o que você vai fazer agora, mas você vai realizar. Seja abusada. Não deixe que abusem de você. E seja ousada. E não tenha medo, porque a sua voz precisa ser ouvida. E perceba que os abusos, em grande medida, começam na tua família e na tua casa. Então não adianta erguer a voz para tentar combater os abusos do mundo, quando dentro ali da tua vida cotidiana, você vem sendo abusada diariamente e não percebe. E sairia toda fina e elegante. E a coitada ia ficar pensando naquilo. Muito possivelmente, semanas a fio até entender do que se trata essa mensagem. Ia ser traumático, coitada. Mas conhecendo, ela ia captar a mensagem e teria feito um grande estrago no sistema como a gente faz hoje. Porque, assim, uma coisa que as nossas versões lá do passado elas eram mais doces, sim. Eram mais românticas, sim, mas já eram muito, muito inconformadas. Exatamente.
Aliás, a gente entrou para o direito por isso, porque a gente Por causa era disso. inconformada, né? Subversivas. Já foi, desde o princípio. Acho que a gente já nasce abusada, né? Eu começo a acreditar que sim, Zara. Sim. Olha, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. A Zara, que veio de Brasília para cá, ela que é chefe do gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, está hoje lá nos representando em Brasília, na Secretaria de Justiça. Então, estamos falando de espaço de poder, estamos falando, sim, de espaço de decisão, estamos falando de espaço de justiça, tudo junto. Zara, muito obrigada. Essa conversa ainda vai render muito, com certeza, e haverá muitas outras oportunidades para você voltar aqui no Abusadas para conversar um pouquinho mais sobre toda essa problemática que temos que enfrentar e que, com certeza, ainda vamos contribuir muito para mudar. Com certeza. Fabi, eu quero agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando. Não percam os próximos episódios. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor e fortalecedor para todo mundo que continuar acompanhando esse podcast. Você vai entender que as discussões de gênero e raça, e classe, e idade, e todas as outras violações que a gente sofre já acontecem quando você entra na sala. É por isso que nós falamos da necessidade de alcançar esses espaços de poder. Porque é só nesses espaços, e às vezes é com a presença dos nossos corpos nele, que a gente começa a discutir que Brasil é esse que nós queremos. Por que ele é tão diferente da diversidade que a gente vê? E você, Fabiana, é uma pessoa que viu isso muito antes de muita gente. É o que eu digo. Quando tudo era mato, Mulheres com Direito já estava discutindo isso. Quando tudo era mato, Verdade. Mulheres com Direito já estava criando GT, que tinha um GT que tinha um olhar racial. E não só um olhar racial, mas um olhar de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual. E a gente já tomava altas pedradas lá atrás. Uhum. Mas é uma visão disruptiva de futuro. E eu, como uma mulher negra, penso que a partir dos espaços de justiça e dos espaços de decisão no legislativo e no executivo, a gente pensa possibilidade de afrofuturo. E por que eu digo afrofuturo? Porque numa visão de afrofuturo, uma cosmovisão, não cabe só apenas as pessoas pretas. Cabem todas as pessoas, porque o que nós queremos é equidade. E dentro dessa visão também, dessa visão Ubuntu, nós entendemos que, como famílias, né, famílias negras normalmente são matriarcais, há espaço para o convívio do masculino e do feminino, e do não binário, e de diversas outras especificidades, sem que necessariamente haja conflito. Uma sociedade mais plural, um mundo mais plural, é um mundo mais seguro também para todos nós. Fabi, eu te agradeço muito, e principalmente por ser abusada e criar esse podcast. Tá de parabéns de novo. Zara, muito obrigada. E para você que nos assistiu, deixa o seu like, curta aqui o nosso canal, curta a nossa página, nosso perfil no Instagram, indique para as amigas, para os amigos estudantes de direito, membros da advocacia, para mulheres, porque falar de direito das mulheres é algo que todas nós precisamos fazer. Siga-nos aqui no nosso canal, no Instagram, e acompanhe os próximos episódios.